Muito boa noite, queridos companheiros, em mais este encontro para estudarmos dentro da temática da doutrina espírita, neste horário em que normalmente estaríamos lá fisicamente no Núcleo Espírita Chico Xavier, com aquela nossa alegria, afetividade, que agora, virtualmente, consigamos transmitirmos uns para os outros essa mesma alegria e essa mesma afetividade do encontro. Vamos iniciar, como sempre, com uma frase do nosso querido Chico Xavier, que serve sempre de inspiração e ensinamento para cada um de nós. A frase que nos cabe hoje é a seguinte: o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que amássemos uns aos outros. Que juntos, companheiros, venhamos a exercitar e praticar esse amar entre nós, para que caminhemos mais firme na direção daquele que assim nos pediu. A palavra de preparo do estudo da noite de hoje é da obra Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do Chico. É a lição número 71, Olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 22. As palavras de Emmanuel para nós são as seguintes: olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar os males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão, suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Já então, meus queridos, apaziguados por essas belas palavras, façamos a nossa prece, solicitando todo o apoio necessário para o melhor aproveitamento desses ensinamentos que nos serão trazidos na noite de hoje, e que juntos nos sustentemos e nos apoiemos nessa tarefa. Que assim seja, graças a Deus. Bem, se os teus olhos forem bons. Não faz muito tempo, ao final de uma tarefa lá no núcleo, uma tarefa feita em grupo e na qual eu fazia parte, esse mesmo grupo de trabalho recebeu, ao final, uma mensagem de uma mentora anônima. Foi uma belíssima mensagem, uma comunicação de encorajamento ao trabalho no bem e de gratidão pela oportunidade de servir.
Algumas das palavras, no entanto, sobressaíram aos meus ouvidos. Era uma frase: precisamos olhar para os nossos irmãos como gostaríamos que eles nos olhassem. Terminou a reunião, eu saí do núcleo, comecei a me dirigir de volta para minha casa e aquela frase não saía da minha cabeça. Me deitei para dormir, fiz minha prece e a frase estava lá comigo. Dormi com ela. Despertei no dia seguinte, rapidamente percebi que ela continuava em minha companhia. Aquelas palavras, de alguma forma, me puxavam insistentemente para alguma realização de reflexões que certamente eram muito importantes para mim. Eu ficava pensando, mas a recomendação do Evangelho de Jesus não é: façais aos vossos irmãos aquilo que gostariam que eles vos fizessem. A orientação não era para fazer ação. Por que aquela mentora falou em olhar? Vamos refletir um pouco sobre isso juntos. Para eu realizar o movimento, a ação, de ajudar, por exemplo, o mendigo que está com as mãos estendidas, suplicando ajuda, eu preciso enxergá-lo, certo? O olhar. Para agir mais e melhor na caridade, é imprescindível que eu aprenda a olhar a todos como irmãos. Só então conseguirei começar a tratá-los desta forma. Mas como é que eu faço para olhar melhor? Kardec, em O Livro dos Espíritos, ainda na introdução, descreve o quanto a doutrina espírita tem o potencial de alterar o nosso ponto de vista perante a vida. Coisas que para nós, antes do esclarecimento da doutrina, tinham um valor imenso. Elas aos poucos começam a perder importância e vão sendo substituídas gradativamente por outras, que são, na verdade, aquelas mais úteis e relevantes para as nossas vidas. E nesse ajuste de olhar, além das questões doutrinárias, da percepção do processo de reencarnação, da multiplicidade das vidas, né, aqui encarnado, eu tenho como apoio para ajustar esse nosso olhar o Evangelho. Esse próprio esclarecimento doutrinário para nós acabou, de alguma forma, tornando o estudo do Evangelho mais atrativo para nós. E nós fomos nos aproximando deles. E é lá no Evangelho que encontramos essa afirmativa do Mestre, de que seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O olhar bom ilumina todas as minhas ações. Mas o que é realmente um olhar bom? Se eu reservar um tempo durante um dia e vou observar os olhares das pessoas, não apenas para mim, mas de um para com os outros, eu naturalmente vou perceber uma diversidade imensa de olhares. Alguns já foram mencionados, citados por Emmanuel na página de abertura. Olhos de ciúmes, olhos de crueldade, olhos de rancor, maledicência, olhares de ódio, olhares de malícia, olhares de indiferença.
olhares de frieza. Eu posso acrescentar olhares de irritação, por exemplo. Mas certamente, além destes, que têm uma certa característica em comum, eu também vou encontrar outros. Olhos de compaixão, olhos de piedade, olhos de misericórdia, olhos de acolhimento, olhos de encorajamento, olhos de indulgência e olhos de bondade, olhos de fraternidade e olhos de amor. São duas listas bem distintas, não são? Nós certamente conviveremos com todos esses tipos de olhares à nossa volta. E ainda poderíamos acrescentar vários olhares, tanto negativos quanto olhares positivos. Mas há alguma dificuldade de nossa parte em identificar quais desses olhares listados acima estão na categoria dos olhos bons? Olhos de crueldade são olhos bons ou os olhos ruins? Olhos de misericórdia são olhos bons ou olhos ruins? Quais dos olhos dessas listas é que nos ajudarão a fazermos, também como recomendou Jesus, brilhar a nossa luz? Se temos capacidade já de perceber em algum nível quais são esses olhares negativos e quais são esses olhares positivos, certamente temos condições, por mais que moralmente não sejamos ainda muito evoluídos, quais são os olhares adequados e quais são os olhares inadequados. Ora, se já temos essa capacidade de perceber quais são os adequados e os inadequados, isso mostra para a gente de uma maneira muito clara que temos condições, além da necessidade, de trabalhar com perseverança no esforço de enobrecer esse nosso recurso da visão. Vamos imaginar a seguinte situação, que no nosso interior nós possuímos um armário de 2 portas. Numa dessas portas estão as gavetas dos olhares que surgem das nossas virtudes. Na outra porta encontram-se as gavetas que têm os olhares sustentados por nossos defeitos. Imaginaram essa situação? Vamos pensar o seguinte agora. Eu estou me aproximando para entrar no Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Aquele muro branco, aquele portão azul, aberto. Estou chegando lá para assistir uma reunião pública. E aí eu pergunto, qual porta desse armário está mais aberta? A que contém as gavetas dos olhares adequados ou a gaveta que contém os olhares inadequados? Outra situação, eu cheguei lá para trabalhar na evangelização. Qual porta está mais aberta? Me afastando um pouco do núcleo, a situação agora é outra. Eu estou chegando no meu ambiente de trabalho. Qual porta desse armário está aberta? As duas estão abertas? As duas estão abertas na mesma proporção? E em casa? Na nossa rotina com a família? Você deixa essas duas portas
do armário igualmente, totalmente abertas? Ah, eu estou em casa, posso ficar soltinho, como diz o outro, totalmente à vontade. Nós precisamos, dentro do nosso esforço de educação como espírito, deixar mais aberta a melhor porta do armário. E nós não temos mais dúvida de qual é a melhor porta do armário. E fazendo esse esforço, vamos nos condicionar no sentido positivo de também a cada situação pegar dessa porta aberta dos melhores olhares qual é exatamente o melhor olhar para aquela situação específica do momento em que estamos submetidos. E dessa forma, agindo em prol dessa nossa evolução moral, aquelas gavetas da outra porta, que para mim ainda tem bastante gaveta lá, e com uma certa quantidade de olhares equivocados consideráveis, ela aos poucos, à medida que eu evoluo moralmente, essas gavetas vão ficando cada vez mais vazias. Até que vai chegar um momento de que essa porta dos olhares viciosos, inadequados, vai ficar sempre fechada, porque não haverá mais nada dentro dessa porta. E por outro lado, a porta dos olhares positivos, adequados ao ensinamento do nosso Mestre Jesus, estarão lotadas de olhares. E além disso, saberemos exatamente qual abrir e qual a dosagem do olhar que devemos dar para os nossos irmãos. Como eu dei o exemplo anterior de não enxergar um mendigo na rua, às vezes nós enxergamos sim a irmã ao nosso lado, ali conosco, compartilhando o mesmo espaço, muitas vezes a mesma tarefa, mas não estamos atentos o suficiente para perceber como ela está. Ela está bem? Ela está precisando de alguma coisa? Eu posso ajudar de alguma forma? Se a minha postura não for a de captar o sentimento do outro, como é que eu vou acionar o olhar mais adequado? Ah, meus irmãos, e quanto um olhar fala! Nem sempre a palavra se faz necessária. O olhar já diz tudo. E quão lindo e sublime pode ser um olhar! Muitas vezes um simples olhar que eu transmita para o outro com a seguinte mensagem: Oi, você não está sozinho. Eu estou aqui. Isso pode ser o suficiente para frear uma atitude impulsiva, inadequada do nosso irmão, daquelas que, se ele fizesse, se arrependeria amargamente. Pedro, em uma outra passagem do Evangelho, nos alerta para o quanto o nosso olhar ainda pode ser carregado de negatividade em relação às situações e aos outros. No livro Pão Nosso, Emmanuel tem uma mensagem, uma lição, também chamada Olhos, que é a lição 169, onde ele comenta essa passagem. E eu gostaria de ler essa passagem para nós.
O que Pedro nos fala é o seguinte: eles têm olhos cheios de adultério. Está 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. Olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos os empregam como instrumentos vivos do trabalho santificante na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de qualquer paisagem na identificação do que possuem de pior. Homens comuns, habitualmente, pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que lhes possa oferecer. Se enxergam a irmã afetuosa da jornada humana, que segue não longe deles, premeditam, quase sempre, a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém como concorrentes aos seus próprios interesses menos felizes. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo, contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. É um alerta importante para nós. Cada um conhece as suas dificuldades. Cada um reconhece seus impulsos que os levam a ações, não vou dizer menos dignas, mas pelo menos ainda não adequadas integralmente ao Evangelho. E dentro dessas nossas relações interpessoais, dentro da sociedade, um ponto de atenção importante para todos nós e relativo ao nosso olhar é a questão do preconceito. Combata com vigor seus pensamentos que demonstrem qualquer manifestação, por mínima que seja, de preconceito ou sectarismo. Sejam eles de que natureza for, racial, de gênero, social, intelectual, religiosa, política, de nacionalidade, não importa qual possa ser a origem desses sentimentos em você. Lute contra eles. O nosso olhar para qualquer pessoa, sem exceção, precisa estar isento de preconceito. Nós sabemos que aos olhos de Deus todos somos iguais e precisamos aprender a nos enxergar também desta forma. Mais uma vez solicito a todos, incluindo a mim mesmo naturalmente, que utilizemos a referência da passagem do Cristo entre nós, passando por todos aqueles que a sociedade da época classificava como pessoas de má vida. Ele sempre esteve junto a eles. Que saibamos buscar isso também.
Um outro ponto importante, que não pode ser esquecido, vem de uma pergunta que eu gostaria de propor para vocês sobre esse olhar. E como tem andado esse meu olhar em relação a mim mesmo? Eu tenho aplicado mais sobre mim os olhares bons ou os olhares maus? Quando eu reconheço que eu cometi um erro, qual é o primeiro olhar que eu aplico em mim? É o olhar da indulgência ou o olhar da condenação? A constatação de que falhamos e a aceitação de que ainda falharemos muitas vezes é necessária. Isso é apenas uma consequência do quão distante ainda estamos da perfeição. E aplicar de forma correta esse esclarecimento não nos vai levar à acomodação, de achar a gente é assim mesmo. Não vai levar a isso. Apenas nos apoiará a acionar o auto-perdão e evitar que afundemos sob o peso da culpa. É amar o próximo como a si mesmo, lembra? Se eu carregar de peso negativo o olhar para mim mesmo, como é que fica aquela parte de preciso olhar para o meu irmão como eu gostaria que ele me olhasse? Olha a referência que eu estou tendo de olhar sobre mim mesmo. Isso não vai funcionar. Outra necessidade de expansão desse olhar que eu queria trazer novamente na relação agora com o próximo é que essa expansão nos alerta de que a nossa percepção de olhar ela não se restringe aos olhos do nosso corpo físico. Se você recebe uma mensagem no WhatsApp de uma amiga sua dos tempos de colégio, mas que hoje é sua vizinha, e você tem contato bem próximo com ela, e ela informa pelo WhatsApp que uma fulana da mesma turma de vocês, mas que você não vê desde aquela época da infância, está sofrendo muito devido ao desencarne do marido. Você não vê a fulana, não é só agora do seu lado, você não vê a fulana há anos. Ela não está no campo visual do seu olho físico, mas ela se encontra no que eu poderia chamar de campo visual do seu sentimento. Então, você tem meios de selecionar o olhar adequado e olhar para ela. E o sentimento que expressa a sua forma de olhar para ela, nesta situação, irá chegar até ela através do seu pensamento e impactá-la positivamente com sua compaixão e o seu acolhimento. Este ajuste de olhar significa, na verdade, como eu enxergo o outro. E sendo que a vida continua, ele é aplicável também em nossas relações com aqueles que conviviam conosco e retornaram para a pátria espiritual antes de nós. Nosso olhar para aqueles que amamos e foram antes. Obviamente é um olhar de amor. Não há o que ajustar. Será? A quantas anda esta saudade? É um olhar positivo ou um pouquinho pesado? Há ali ainda algum certo inconformismo? Um amor egoísta? Estes sentimentos,
inconformismo, egoísmo, acionam olhares equivocados. Você deve olhar para seus amores que lhe aguardam mais à frente, através das boas lembranças e da certeza absoluta justamente desse reencontro. Precisa ser um sentimento positivo para acionar um olhar de amor, de saudade, mas que seja também positivo. Leve para você e leve para quem vai recebê-lo. E se por acaso, só por acaso, tivemos desafetos que nos deixaram antes? Qual é o meu olhar também na direção deles? Que bom que não estão mais por aqui. Mas não quero nem olhar para eles, não. Ora, se porventura não tenhamos conseguido seguir a orientação de nos reconciliarmos enquanto estávamos juntos a caminho, saibam que sempre é tempo de ajustar este olhar. E não há razão alguma para adiar esse reajuste de olhar. Este ajuste, ele é sempre íntimo, meus irmãos. Nós só temos condições de mudar, é o nosso próprio ponto de vista, a forma como enxergamos a vida e como olhamos para o próximo. Caso exista algum amigo, algum companheiro, alguém com um olhar equivocado ou negativo sobre mim, não serei eu que ajustarei diretamente o olhar dele. O máximo que eu posso fazer é seguir trilhando o caminho das boas obras, me esforçando para isso. E assim, quem sabe, ele venha a rever seus conceitos sobre mim. Eu, particularmente, tenho certeza que jamais esquecerei da orientação daquela mentora. Serei grato a ela para sempre, pois ela abriu meus olhos para a necessidade urgente que eu tenho de ajustar meu olhar às recomendações de comportamento que o nosso Mestre Jesus exemplificou a cada passo seu entre nós, pois só assim caminharei de uma forma mais firme na estrada da caridade. Olhemo-nos uns aos outros com amor fraternal, indistintamente, a todos. Amem-se uns aos outros como eu vos amei, recomendou-nos o Cristo. Muita paz a todos.